Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta especial informação. A partir de hoje e até ao próximo dia 24 de setembro, o Rádio Clube de Angra inicia um ciclo de entrevistas individuais a todos os cabeças de lista das diversas candidaturas aos órgãos autárquicos de Angra, do Heroísmo e Praia da Vitória. Nos dias 23 e 24 realizar-se-ão os debates entre todos os candidatos, nomeadamente na quinta-feira 23 o debate entre todos os candidatos à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e na sexta-feira, dia 24, o debate com todos os candidatos à Câmara Municipal da Praia da Vitória. Começamos este ciclo pela candidata do Chega à Câmara Municipal de Angra, Hélia Cardoso. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o convite do Rádio Clube de Angra para nos apresentar a nós e a quem nos ouve, como é óbvio, o projeto político do Chega, sendo a primeira vez que o Chega concorre a eleições autárquicas também nos Açores. O percurso do partido é todo ele muito recente e, portanto, são os primeiros passos neste tipo de eleições. Todavia, a Hélia não foi o primeiro nome a ser indicado como cabeça de lista do Chega à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. O que aconteceu entre a primeira apresentação, que foi inclusivamente feita pelo líder nacional, André Ventura, numa passagem pela terceira, e depois a Hélia aparecer neste circuito? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Em segundo, e respondendo à questão, não é que eu tenha muita informação para vos dar. O Sr. Fernando, efetivamente, foi apresentado, cheio de entusiasmo, e no dia seguinte foi um balde de água fria quando ele comunicou com tristeza que não tinha condições, que tinha que se afastar. Perceberam se essas condições foram profissionais, enfim, pressões políticas? Ele terá apresentado essas razões e terá tido a conversa com os órgãos do partido. Não me cabia a mim, eu apenas... Portanto, depois é feito um convite então à Hélia, exatamente, que aceita sem grande dificuldade? Ou ponderou ali um bocadinho? Foi um pouco repentino, eu reconheço. Sabe-se isto na noite seguinte e o que me dizem é: nós temos que encontrar um candidato porque amanhã temos que fazer uma comunicação oficial, não podemos ficar com este vazio, ou assumimos que não temos candidato ou temos que encontrar uma solução. Eu acredito e continuo a defender que havia pessoas com mais perfil para a atividade política do que eu. O meu percurso profissional... modéstia a falar por si apenas. Não. O meu percurso profissional foi sempre essencialmente técnica. Pessoa da área prática, dos números. O meu trabalho é na área financeira. Como veem, sou perfeitamente uma técnica. Nunca me passou pela cabeça a atividade política. Mas uma Câmara precisa de um bom técnico mais do que de um bom político, talvez. Sabe que eu também acho isso, e foi isso que me fez pensar. Porquê? Até agora nós temos pessoas que nós ouvimos dizer, sabem falar bem, mas eu acho que hoje em dia, com o nível de profissionalismo que os assuntos assumem, é mais importante, ou torna-se mais necessário, pessoas que sabem falar bem, mas que não têm substância, e passarmos a ter pessoas assertivas. Pegar num projeto, analisá-lo, quantificá-lo, avaliar as mais-valias, os custos-benefícios para a comunidade, para os cidadãos. E pensando nisso, e como eu simpatizava com o Chega, e na altura me colocaram perante essa situação, fiquei com pena, sinceramente, que não houvesse ninguém para representar o Chega na Câmara de Angra, porque o Chega está com uma dinâmica muito interessante e era logo aqui uma quebra... Sim, logo à partida, nas primeiras eleições autárquicas não ter conseguido. Exatamente, o Chega consegue 2 deputados na primeira vez que concorre a eleições regionais. Foi há um ano só atrás. 2 deputados, conseguiu uma mudança Sim, também. Essa que é ninguém acreditava. A consequência, apesar de alguns desentendimentos internos que não são agora para aqui chamados, como é óbvio, mas que têm acontecido. Esta dinâmica, este impulso que as eleições de há um ano atrás para o Parlamento Regional deram no Chega e ao Chega, acabaram por facilitar depois o papel da Hélia na formação das listas concorrentes à Câmara e à Assembleia Municipal? Não foi fácil, eu devo reconhecer aqui que não é fácil. As pessoas gostam de projeto, gostam da perspectiva de poderem dizer aquilo que sentem, não se sentirem coagidas. Mas depois ficam com receios. Mesmo sendo o Chega parte fundamental da solução do novo governo regional?
Tem as pressões familiares, dos amigos. Para lhe dar um exemplo pessoal, a mim disseram, se avançares com isso, esquece, candidataste a lugares de chefias, estás queimada em termos. Eu acho isto um exagero. As pessoas têm que lutar e não têm que ter medo da sua sombra, nem medo de represálias em tudo o que fazem. Claro, e se não tivermos telhados de vidro, mais fácil fica de enfrentarmos todas estas, enfim, ameaças ou pressões, digamos assim. Não é? E temos que lutar um bocadinho também pelos ideais, mesmo que não seja fácil. Se acreditamos nele. Inicialmente eu também tinha um pouco eu tenho a minha vida organizada, há pessoas novas que lutam, que vão lutar por esses ideais, mas a dada altura, e porque é que eu também não é? Estou à espera que os outros façam e eu não faço, então eu também tenho essa obrigação. E foi um pouco por aí. Quando se avança com uma candidatura a uma Câmara Municipal, havendo obviamente um projeto diferente para apresentar com visão de futuro, não deixa de ser necessário fazer uma análise àquilo que tem sido o percurso de quem tem governado o município, no caso, nos últimos 24 anos do Partido Socialista. Tem uma análise e uma opinião crítica, com certeza, sobre crítica, no bom, no mau sentido, não. A crítica a gente, por norma, entende sempre como no lado negativo da questão, mas há críticas positivas, como é óbvio. Tem uma visão crítica sobre aquilo que tem sido o desenvolvimento e o crescimento de Angra e o papel do município, concretamente, nestes últimos anos? Eu devo reconhecer que a gestão autárquica não é das minhas áreas de eleição. A minha formação e a área profissional é na área da saúde, onde eu me sinto confortável, onde tenho ideias bem formadas dos problemas e soluções. A área da gestão autárquica é mais como cidadão, como utente. Ao surgir este desafio foi um dos meus problemas. Tinha que rapidamente começar a inteirar-me das questões autárquicas. A primeira questão é que é complexo. A Câmara tem várias competências em várias áreas, já de um nível de complexidade significativo. E com uma exigência legal cada vez mais apertada. Sim, também, não? O que, por um lado, favorece a transparência que todos desejamos. Tive o cuidado, se calhar porque sou da área de gestão, economia, fui analisar as contas da Câmara, foi uma surpresa agradável, eu reconheço esse mérito ao atual Executivo, as contas estão relativamente equilibradas, o endividamento não cresceu, está diminuindo paulatinamente dentro dos prazos e daquilo que é esperado. Os prazos de pagamento aos fornecedores estão ali à volta perto dos 90 dias. Para entidades públicas não se pode considerar que seja negativo. E é algo que eu reconheço. A esse nível, sinceramente, dou aqui os meus parabéns, porque não é fácil receber, deve-se receber pressões para se gastar sim. E não olhar ao equilíbrio financeiro. Mas este é um trabalho, enfim, como disse, do atual Executivo, não é? Exato. Porque também sabemos que durante muitos anos ainda há contas que estão a ser pagas dos primeiros anos de governação socialista na Câmara, e isso remonta a 1997, não é? Mas, aparentemente, isso, das contas, porque são documentos oficiais que eu consultei, que estavam na página da Câmara, tem um revisor oficial a assinar essas contas, por isso eu parto do pressuposto que elas transmitem, espelham a realidade económica ou financeira da Câmara. Outra vertente foi as queixas do cidadão comum. E foi isso que me impressionou mais, porque do funcionamento, da dificuldade em saber do estado dos seus processos, e eu comecei a questionar, mas as coisas relativamente difíceis, que é controlar contas, foi conseguido. Como é que é algo que aparentemente tão simples, que é organizar a equipa, pôr procedimentos, normas de controle interno, e aí que aparentemente não é preciso dinheiro, tem lá os recursos humanos, é investir na organização, isso falha e traz problemas aos cidadãos. Encontrou alguma justificação plausível para esta dificuldade de organização interna aparente? Eu não quero ser injusta. A professora Alma é uma pessoa muito trabalhadora, tem uma capacidade de trabalho invejável, mas se calhar aqui falta o espírito de equipa. Eu dá-me a ideia, não quero ser injusta de forma nenhuma, mas quando há um problema, se os técnicos rapidamente não resolvem esse problema, ele assume e passa à frente e fica um pouco de trás. E não, um líder tem que formar equipa, as pessoas têm que estar conscientes que são parte da solução e que têm que trabalhar para isso.
Claro que isso requer tempo, o líder tem que perder algum tempo para estar com a equipa, para ouvir, para perceber onde é que estão os entraves, onde é que estão os problemas. Mas depois disso afinado e da informação circular na Câmara e toda a gente perceber bem quais são os seus objetivos, qual é o seu papel, eu acredito que muitos dos problemas atuais que o cidadão comum encontra são resolvidos. E encontra em áreas específicas do funcionamento da Câmara ou esta aparente incapacidade de organizar serviços é transversal a todo o serviço do município? As queixas que eu ouvi foram mais claras nos licenciamentos, que é esses que toca à maioria, quer empresas, quer cidadãos. Foi onde eu senti e ouvi mais reclamações. Vou-lhe dar um exemplo de um casal amigo que tem lá um processo para a construção de uma casa simples há um ano. Tem-se discutido muito nestas eleições, não só em Angra, aliás, Angra talvez até nem esteja a ser dos concelhos onde, do ponto de vista da discussão em pré-campanha e de assuntos de campanha eleitoral das diversas candidaturas se aborda isso, mas um pouco por todos os Açores, a questão das revisões dos PDMs. Poderão, de facto, estes documentos de orientadores do planeamento do território estar também aqui a fazer com que a própria capacidade de resposta da Câmara esteja a ser mais demorada, esteja a ser mais difícil? Atendendo a que este PDM já é do início do século XXI e nós sabemos que as situações, a vida, a cultura vai mudando. Eu acho que sim, que estava na altura de rever o PDM, voltar a pô-lo à discussão e acho também há exigências legais para ele ser revisto com periodicidade. A informação que me foi dada é que esse processo já teria sido iniciado. Portanto, do ponto de vista macro, não encontra grandes dificuldades. Se a 26 de setembro for eleito o Presidente de Câmara, entra numa Câmara que tem uma situação financeira estável, tem uma dificuldade aparente na questão da organização das equipas e dos serviços para poder prestar uma melhor resposta a todos nós, munícipes, e que outras prioridades é que terá a Presidente de Câmara do Chega depois de 26 de setembro, depois de tomar posse, caso obviamente isso venha a acontecer, não? E é para isso que se candidata. Em primeiro lugar, eu iria conhecer todos os dossiês, todos os investimentos que estão a decorrer, os que estão a ser lançados em concurso, sem mesmo saber o ponto de situação e os projetos pendentes, tentar perceber porque é que eles não avançaram. Naqueles que estão muito no início, perceber se é a mesma solução. Fazer uma análise custo-benefício, eventualmente. Isso sim. mesmo. Iria por aí, porque são projetos, aliás, de montantes avultados. Veja-se o seu processo da Câmara, disparate do mercado municipal, dos 7 milhões e meio. É preciso ter algum cuidado, nós somos um mercado pequeno. Um investimento de 7 milhões e meio para ser rentabilizado numa Câmara que tem um orçamento de 30, tem um impacto muito forte. Saber quais são aparentemente a obra ainda não avançou porque não houve ainda fundos comunitários disponíveis para isso. Tem que fazer as candidaturas. Quais são, na sua opinião, os principais problemas de Angra do Heroísmo cidade e de Angra do Heroísmo concelho? Porque temos muita tendência de pensar Angra do Heroísmo como cidade, Concordo. Mas isto vai dos altares até São Sebastião ou vice-versa, consoante o caminho que estejamos a tomar. Quais são os principais problemas que há para resolver? Um dos problemas é a concentração mesmo em Angra, junto a Angra. Há aqui o receio, e indo às freguesias mais afastadas, de começarem a ficar sem pessoas. Sim, aliás, os últimos censos já denotam um bocadinho isso. Não é fácil inverter isso, tem a ver com as acessibilidades. Se os habitantes, os moradores nessas freguesias sentirem que conseguem fazer a sua vida sem que isso lhe traga grandes dispêndios de tempo, eu acredito que fiquem numa zona, fiquem nas suas freguesias e tirem partido das mesmas. Mas claro que os centros urbanos têm uma grande atração. Aqui a única política é mesmo transportes públicos. Claro que isso tem um custo, porque os transportes públicos provavelmente não vão ser rentabilizados em determinados horários. Eu estou a pensar aqui em horários noturnos. Se alguém quiser estudar à noite, por exemplo, dos altares, tem poucas ou quase nenhumas escolhas para vir estudar para Angra.
Sim, o último autocarro há de ser ali por volta das 7 ou 8 da noite, para baixo e para cima também, não é? E isso no dia-a-dia é um Mas este é um constrangimento. serviço público, o Governo Regional paga pelo serviço que a EVT presta do ponto de vista de transporte de passageiros na terceira. Importava de facto rever isso, não só os horários, também os próprios, alguns circuitos. Pelo menos fazer um período experimental de um ano, a ver se trazia aqui alguma alteração. E outras medidas, tipo isentar taxas de licenciamento se as construções forem nessas freguesias, de forma a que as pessoas encontrem alguns benefícios em afastarem-se do centro. Ser mais fácil construir, sabemos que o preço por metro quadrado... Em termos de respostas sociais, as freguesias como os Altares, o Raminho, enfim, as mais distantes do centro urbano, Doze Ribeiras, Serreta, há respostas sociais que captem gente a fixar-se lá. Eu estou a pensar em serviços de ATL, de creches, as próprias escolas de freguesia, muitas delas estão fechadas, pelo que sabemos, muitas das crianças de Raminho e Altares estão, por exemplo, já numa creche e num ATL do Concelho da Praia, na freguesia dos Pescotos. Essas respostas também estão a falhar ou entende que essa não é uma competência da Câmara Municipal? Nós somos muito pequenos. O que se já existe no Governo Regional entidades especializadas em tratar desses assuntos como técnicos da área, eu considero que a Câmara aqui não se deve sobrepor. No máximo, cooperar ou dizer a essas entidades, nós temos este problema, que soluções é que podem nos oferecer para, em conjunto, ficarem resolvidas. A questão dos ATLs... tem a ver também com lugares onde os pais trabalham. Claro, se eles trabalharem nessa localidade, tem que ter o ATL, a creche perto. Se trabalharem em Angra, acaba por ser indiferente. Isso aí, volto a dizer, tinha que se analisar o perfil dos moradores, onde é que eles exercem a sua atividade profissional, antes de avançar com uma creche para lá, que às tantas não é o que os pais precisam, porque eles estão aqui em Angra, às tantas precisam é da creche aqui em Angra. Uma vez mais, eu tenho dificuldade em avançar com soluções sem conhecer a realidade. E para além destas dificuldades nas freguesias, que outros problemas Angra tem, no seu entender? É o célebre, o trânsito e o estacionamento. Angra é pequenina, é fácil percorrer a pé, mas nós não temos essa cultura. E quando queremos somos muito sedentários, isso é verdade. Exatamente. Não é? E o comércio local ressente-se. Se obrigarmos os carros a ficarem no limite, as pessoas acabam por não ir ao comércio local, porque querem ter o carro onde pôr os sacos, querem a proximidade. E Angra cresceu para a periferia e com estabelecimentos, vou-me lembrar nomeadamente das grandes superfícies comerciais, que até já têm parques de estacionamento à porta e gratuito. São muito apelativos, que resolve-se ali todos os problemas e o comércio local fica penalizado por isso. Claro que o estacionamento acaba por ser uma grande questão em Angra. Se for ser fácil chegar ao pé das lojas, o comércio local ganha com isso. Mas nós também, cidadãos, temos que crescer em termos de maturidade de cidadania. E não temos Fomos que esquecer. educados para isso? Acho que não. O processo de educação é um processo longo. Pois. E os últimos tem que anos... ser começado, não se pode esperar, se calhar já não vai acontecer no meu tempo, mas temos que começar nessa perspectiva de que é saudável, não se pode, tem que se evitar a poluição, começar essa educação. Isso há de produzir frutos a longo prazo. E a curto prazo é mesmo dar as soluções. As soluções, eu continuo a afirmar que os parquímetros é uma solução. O facto de haver ali um ónus ao pôr o carro no centro, pronto, eu usufruo desse serviço, vou ser motivada, porque tem um custo, a ser o mais rápida possível e assim liberto espaço para a próxima vez que vier. Não tem aquelas tendências que é tudo tendencialmente gratuito. Aqui associar um custo, e nós vimos na questão do plástico como funcionou. As pessoas, a partir do momento em que têm a quantia insignificante de 4 cêntimos, que não é nada, mas a partir do momento em que há psicologicamente aquele ónus financeiro, foi quase ninguém, ou tentam acondicionar o máximo possível. E todos nós ganhamos com isso em termos do plástico. Aqui nos transportes é a mesma coisa. Mas os parquímetros são uma solução que já existem e que nos últimos anos tem provocado também algumas chatices, nomeadamente a quem mora em Angra, não é? Porque tem havido algumas dificuldades
de comprovação, de documentação, de residência, de facto, no centro. Portanto, há vários residentes no centro de Angra que têm, de facto, apresentado várias queixas à Câmara de Angra, segundo sei, por problemas com a empresa concessionária. O próprio Presidente da Câmara atual diz que com esta gente dificilmente continuará a trabalhar, o que significa que há aqui uma intenção de, pelo menos, rever ou o concessionário ou muitas das obrigações que estão no contrato e que, se não me falha a memória, terá que ser revisto por 1 ano ou 2, se calhar até menos do que isso. Portanto, é preciso também pensar nos parquímetros de outra maneira, ou continuamos a ter toda esta malha de parquímetros que vai desde São Pedro, dos portões de São Pedro, até quase ao Largo de São Bento, com toda aquela zona das avenidas, da Santa Casa da Misericórdia, enfim. Faz sentido toda esta malha de parquímetros em Angra e haver pouca diferenciação entre os custos que eles nos imputam a nós do estacionamento na Rua de São João ou, por exemplo, numa das avenidas, lá em cima junto aos antigos celeiros, por exemplo? Se repararmos nas horas de ponta, é difícil encontrar lugar, mesmo nas zonas mais afastadas. Se retirarmos daí os parquímetros, o que vamos ver é que carros estão lá estacionados desde manhã até ao fim do dia e quem quiser... E onde é que nós queríamos mais lugares para trazer então mais gente para a cidade? São os parques de estacionamento limítrofes. Não há outra solução. E uma rede de minibuses que funcione? Sim, aí já há uma boa rede, mas o intervalo entre os minibuses tem que ser mais curtos, circuitos mais rápidos, mais diversificados. Eu acredito que a solução vá por aí. Uma vez mais, não precisam de ser tendencialmente gratuitos, porque também já vimos que há às vezes abusos por ser gratuito. Não preciso, mas entro porque não me custa dinheiro. Mas aqui, se eu sentir que tenho um minibus, basta-me esperar 4, 5 minutos e já tenho um a passar, sinto-me confortável em ter o carro num parque de estacionamento. Já se tiver que esperar 15 minutos, vou ponderar se prefiro pagar o parquímetro ou esperar pelo minibus. A solução passa por aí. Claro que o ideal é fazer parques de estacionamento subterrâneos. Se isso não tivesse um custo significativo, seria o ideal. Ficavam lá escondidos debaixo do chão e as pessoas vinham à superfície e faziam as suas voltas. Mas aqui é só uma análise de custo-benefício. Uma dos investimentos que está em curso, aqui mesmo em frente ao edifício do Rádio Clube de Angra, no Cerrado do Bailão, é uma central, a construção de uma central de caminhonagem. Quem está à frente dos destinos do município entende que deve tirar todos os autocarros que vêm das freguesias, quer do lado poente, quer do lado nascente do concelho, do centro de Angra, e portanto o objetivo é pô-los a terminar e a começar os seus circuitos aqui no Cerrado do Bailão. Retirar os autocarros que vêm das freguesias do centro da cidade pode ser um problema? Ou não vê isso como algo que seja dramático? Do ponto de vista do despovoamento, enfim, do afastamento das pessoas outra vez do comércio tradicional? Pessoalmente vejo isso como um problema, vendo o perfil do utente do autocarro, chega ao bailão, depois tem que apanhar outros, esperar que haja um disponível. Não, mas aí é a minha opinião pessoal. Se tivesse que decidir, teria ali um período de consulta à população, tentar escutar, mesmo na página, convidar a que se pronunciassem através da página, deixassem lá perguntar à população o que é que eles acham, se isso é um problema, se é um benefício. Pessoalmente eu não acho que isso seja uma solução. Do ponto de vista do trânsito, até porque já abordamos a questão do estacionamento, mas há também, nos últimos anos tem sido muito discutido, algumas alterações que foram sendo introduzidas no trânsito no centro histórico da cidade, desde logo a questão da Praça Velha, mas essa assumida por Ala Menezes há 4 anos atrás e portanto maioritariamente os angrenses votaram nele, sabiam o que é que poderiam contar, mas a rua direita, por exemplo, inverteu o seu sentido de trânsito, passou também a dar no sentido do mar. Há quem diga que é uma tendência, que há aqui uma tendência de retirar e não de chamar pessoas à cidade. Com a Praça Velha fechada, obriga-nos a ter que subir toda a ladeira de toda a Rua do Galo para voltar atrás, eventualmente. Acha que há aqui todo aquele congestionamento que se criou na Praça Almeida Garré, junto ao Liceu, uma zona de imensos serviços públicos ali, desde o Tribunal até a departamentos do Governo, a Biblioteca, a secretarias regionais, quer dizer, há ali uma panóplia de gente que tem que usar aquilo todos os dias, para além da escola, que ainda movimenta ali muito
muita gente, em particular nas horas de ponta. Acredita de facto que está caótico circular em Angra, como alguma oposição diz, ou esta também é apenas uma questão de hábito e de educação de cada um de nós, nomeadamente automobilistas? Quanto a mim, a mais-valia do Chega é só porque foi feito pelo executivo do PS, não presta. Não tenho essa perspectiva. Não, eu não estou a dizer que não presta. Eu sei. Estou apenas a aceitar exatamente de alterações que foram feitas nos Não, isto é só para dizer, qualquer solução que se encontre terá sempre vantagens e desvantagens. Eu parto por supor-se que a ideia do atual circuito é tornar rápido o descer e subir a Rua da Sé. A partir do momento em que se põe ruas a drenar para a Rua da Sé, vai tornar o trânsito mais lento. Isto é tudo uma questão de opção. Atualmente, pessoalmente, considero que está bem, mas volto a dizer, isso são questões que se pode pôr à discussão primeiro ao público, aos utentes. Dá-se ali um período de um mês para se pronunciarem qual é que acha o circuito. Podem surgir soluções bastante interessantes. Aparentemente foi feito um estudo de trânsito, nunca se chegou bem, foi a conhecer o resultado dele, mas estudos de trânsito são quase como os projetos do mercado municipal em Angra, são sempre novelas com cenas de próximos capítulos. Falámos há pouco en passant sobre a questão do mercado, é de facto uma questão inevitável e incontornável termos que falar. Já percebemos que depois de quando Ala Menezes a primeira vez vai à Câmara tinha um outro projeto que era para o Cerrado do Bailão e portanto também aqui nos últimos anos este processo sofreu alguns avanços e recuos, desde logo sob o ponto de vista da discussão política, da localização daquela infraestrutura. Faz ou não sentido Angra, já percebemos que há pouco abordou a questão do mercado pelo facto de ser um investimento muito grande, à volta de 7 milhões de euros. Faz ou não sentido Angra ter um mercado típico como enfim, as principais capitais já um pouco por todo o mundo vão tendo, ou não fazendo sentido, como é que se justifica este projeto de tão elevado custo? Foi uma das questões que eu fui conversando com as várias pessoas, principalmente pessoas que viviam em Angra, e fui perguntando, mas vai ao mercado? Utiliza? Não, porque se quer produtos típicos agrícolas da terra, vou ao domingo à feira agrícola. Nos outros dias vou ao supermercado porque os preços até são mais baratos. E ponho no carro, ali é difícil de estacionar, já tenho os meus circuitos. E das pessoas que eu falei, todos os moradores em Angra, ninguém é utilizador do mercado. Pelo menos com tamanha frequência, não é? Com certeza que a gente acaba sempre a passar por lá, mas às vezes uma vez ou outra. Eu pessoalmente sempre conheci o mercado e se me dissessem, olha, vai fechar, vai ficar extinto, ficava algo chocada porque é uma referência, existe lá, apesar de eu também não ir lá, também não ser cliente do mercado. Sim, nós crescemos com aquela realidade, não é? Isso mesmo. As capitais europeias têm aquele tipo de mercado. E tem havido uma reconversão, aliás, desse tipo de mercado para produtos de valor acrescentado, linhas gourmets, algo muito mais... especialização, isso, e aqui acaba a imaginação, havendo uma estrutura convidativa, às tantas há novos investidores, novos comerciantes que querem lá instalar-se com a tal especialização, com os nichos de mercado muito específicos. Por aí fará sentido. E às tantas, estes recuos, estes projetos, que uma vez é uma coisa, acho que quem está atualmente no mercado foi-se desligando, porque aquilo era para ser obras, era para ser modificado, era para mudar, depois falaram em indenizações para sair, e eu acho que aquilo foi morrendo, o mercado foi morrendo com estes projetos, estes avanços e recuos. Fazendo um novo projeto ganha outro fogo, porque é uma estrutura nova, com outras infraestruturas, e haverá comerciantes que queiram tirar partido. Uma vez mais, eu digo, para ser honesta, eu teria que ver o projeto, teria que ver o estudo que foi feito, que tipo de loja, como é que aquilo está, para ter uma opinião, e em vez de estar aqui a falar de cor, não está de acordo com o meu perfil, sem conhecer bem os assuntos, não gosto. Já identificamos os problemas, sobre eles também fomos aqui apontando algumas soluções. Que grandes bandeiras tem então o seu programa eleitoral para, a partir da próxima terça-feira, que é quando oficialmente começa a campanha eleitoral, apresentar aos eleitores do Concelho de Angra e apelar ao voto neste projeto do Chega? Quando nós referimos que a transparência é a nossa grande bandeira, as pessoas ficam um pouco, só isso é pouco. Quando digo transparência,
é que todos, aquilo que se quer é que dar a garantia de que todos os projetos, todas as soluções que forem encontradas, é porque se acredita que aquela é melhor, e as que nós defendemos é porque são as melhores. Quando surge uma grande obra, quer do Governo Regional, quer de uma Câmara, as pessoas começam logo a suspeitar. Isto é uma grande obra porque eles vão concessionar lá as empresas amigas e uma parte vai reverter para financiamento. Começa logo uma suspeição. Até o Executivo pode estar na melhor das boas intenções, ter feito o procedimento todo correto. Mas o que se sente é, a Câmara é uma extensão do PS, é onde eles treinam os seus delfins. E esta suspeição cria um desconforto, uma desconfiança do cidadão que ele sente que a Câmara não está ali para resolver os problemas, mas para resolver os problemas de um grupo, de um partido. Em certa medida foi a classe política que nos educou, também agora aqui entre aspas, desta maneira, não é? Infelizmente. Depois vamos para questões simples, uma certa insensibilidade aos problemas do cidadão. Pessoas estão entusiasmadas com o seu pequeno projeto, ou uma casa, ou um comércio, e começam a esbarrar em problemas. Ali a Câmara devia estar receptiva, a ouvir, a tentar ajudar, a explicar porque é que há um problema, explicar quais são as possíveis soluções, ou então dizer logo, não vá por esse caminho, nós não vamos aprovar, é ilegal por esta e por esta razão, reformula o projeto. E isso também é transparência do seu ponto de vista? É transparência. Se for adotada essa atitude do ponto de vista da Câmara, não, nós estamos aqui para servir qualquer cidadão, não é só os que são do nosso grupo, quem não é do nosso grupo fica em segundo lugar, e as pessoas sentem-se discriminadas, sentem que se não tiver, vou-lhe dar um exemplo ridículo, mas tenho um amigo meu que o projeto para construir a casa, um casalinho novo, todos correu bem, começou na data que tinha previsto, tinha combinado com o empreiteiro, e eu disse, ótimo, mas ainda bem, a Câmara está a funcionar bem. Pois sabes, é que a minha mulher tem uma colega que tem um namorado, que tem uma prima na Câmara, que se movimenta lá nos corredores, olha, e conseguiu que aquilo fosse aprovado dentro dos prazos. Onde é que nós já ouvimos essa história, não é? É triste, quer dizer, o que ele teve foi o seu direito, foi aprovado dentro dos termos normais, mas todos os outros têm. Paralelamente tem outro casal amigo, que o processo só agora é que concluiu, ao fim de um ano. Como concluiu agora, apanha o boom das obras e o empreiteiro já lhe disse, olha, agora... Só daqui a 2 anos, quase. Eu vou ter que lhe subir de 13 mil euros porque a mão de obra aumentou e em relação ao orçamento que eu lhe dei há um ano atrás. Quem é que vai suportar os 13 mil? É o casal, não é a Câmara. Isso mas este segundo casal teve essa dificuldade talvez porque não tinha um amigo que tinha uma prima, que tinha um namorado... Exatamente. Eram ilustres desconhecidos. E não pode ser assim, todos os cidadãos do Concelho de Angra são iguais perante a lei, têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Têm que apresentar os projetos de acordo com a lei, têm que cumprir o PDM. A partir do momento em que cumprem, têm os mesmos direitos. E é isso que nós batemos. Podem dizer, não é uma grande bandeira. Claro que nós não vimos trazer aqui grandes projetos, grandes soluções, dizer que vamos encomendar estudos megalómanos. Não. É deixar as pessoas seguirem com a sua vida, não vamos... Chegamos a um ponto na política, e agora até quase filosofando mais do que propriamente fazendo campanha, se me permite este parênteses na nossa conversa, chegamos a um ponto na política onde cada vez mais é importante, de facto, resolvermos as pequenas coisas em vez de lançarmos grandes projetos para o ar. Eu sou defensora disso. Portanto, é preciso aqui uma mudança e é essa mudança de paradigma que o Chega está a tentar introduzir. Eu não estou a dizer que os grandes projetos não têm e não devam ter lugar. Sim, mas por norma de 4 em 4 anos, sejam que eleições forem, não é? Quanto maior o nível de poder, também maior os projetos apresentados, como é óbvio. Mas temos ouvido falar sempre em obras ou em estradas novas para abrir, ou em edifícios novos para construir. Quando bastaria manter as que têm em bom estado. Portanto, e é essa mudança de paradigma que está a fazer falta. E é isso, principalmente a minha candidatura defende essencialmente, porque nós não somos um país rico, não somos uma Câmara rica, vamos tirar partido dos recursos que temos, mas se as coisas funcionarem bem, isso traz um bem-estar aos cidadãos, que eu acho que vale tanto como mais uma estrada nova.
Hélia, estamos a sensivelmente 10 minutos do fim do nosso tempo. Gostava de abordar consigo ainda 2 ou 3 temáticas que são obviamente fundamentais. Da questão do meio rural, e voltando a olhar um pouco para as freguesias, é certo que cada freguesia tem a sua junta, é certo que em Angra não se ouve a discussão que, por exemplo, se ouve no Conselho Vizinho da Praia de que a Câmara apoia menos ou pouco, ou que as transferências de verbas e de competências não são as mais. Aqui, aparentemente, está tudo mais ou menos satisfeito. Por acaso, fiz essa análise, peguei nas contas de 2020 e estive a somar os subsídios que foram atribuídos às juntas de freguesia, todas aqui. E a conclusão a que cheguei é que não houve diferenciação, apesar de haver 4 laranjas, não concluí que aquelas tivessem recebido menos apoio do que as restantes. Isso é mais algo que eu reconheço no Executivo. Da análise que fiz às contas, tratou de forma igual todas as juntas. Pelo menos e, grosso modo, os próprios presidentes de junta, mesmo os que não são da cor política da Câmara, têm tido um discurso relativamente elogioso sobre esta matéria. Mas o meio rural, para além de haver a necessidade de captar pessoas, como já falamos, é essencialmente um meio muito dedicado a atividades mais primárias, do ponto de vista dos setores da atividade económica. A Câmara não tem grandes competências aí, mas tem uma chatice, ou 2 talvez, se podemos pôr a coisa no campo das chatices, que tem que ver com o abastecimento de água também às populações e com os caminhos agrícolas. Sendo certo que aqui pelo meio, entre o nível de poder municipal e o nível de poder regional, há depois uns institutos, nomeadamente o IROA, que é quem tem a competência de abrir, mas depois não é quem tem a competência de manter. Há aqui uma certa dificuldade em perceber porque é que ouvimos candidatos às câmaras a dizer que vão melhorar os caminhos agrícolas e o abastecimento de água e tal. Como é que se resolve esta situação? É preciso de facto haver tantos níveis de poder para dar resposta a quem quer trabalhar na terra, por exemplo, como os nossos agricultores? Se calhar começávamos por definir bem o papel de cada um, mas mesmo definir por escrito qual é a competência do IROA, da Administração Pública, e qual é a da Câmara. Depois é um levantamento de prioridades, ver quais são os que precisam de mais intervenção. Há aqueles que são da competência da Câmara. Como é que podemos depois também aproveitar aquilo que de bom os nossos produtores, nomeadamente agrícolas, os pescadores também, mas são em menor número, não sem os querer obviamente discriminar nessa conversa, mas como é que a Câmara pode ajudar a promover aquilo de bom e há cada vez mais gente jovem a enverdar por novos projetos na área agrícola, não só a produção de leite, aliás, porque essa está pelas ruas da amargura já há alguns anos e as queixas são cada vez maiores. A Câmara pode de alguma forma, por exemplo, com o mercado municipal, como já falamos, numa linha mais gourmet, mais para a frente, mais futurista, com pequenas feiras de promoção dos produtos locais, a Câmara pode dar aqui um impulso também a esta dinamização económica que é importante e a esta divulgação daquilo que de bom nós fazemos na nossa terra? O que eu vou dizer pode não ser agradável, mas eu considero que já temos uma Secretaria Regional da Agricultura que tem sistemas de incentivos, tem técnicos que conhecem, ou pelo menos deveriam conhecer, a área agrícola. A Câmara atravessar-se, será que traz mesmo aqui uma mais-valia? Ou o que temos que exigir é que a Secretaria da Agricultura faça melhor o seu trabalho? Portanto, essencialmente importa definir claramente competências, o que a quem, não é? E é escusado estarmos aqui a duplicar, porque duplicar leva à confusão, leva a que quem tem a informação consiga aproveitar melhor os Como é que se justifica que ao longo dos últimos anos tenha havido esta duplicação de facto, sendo a maior parte das câmaras hoje em dia da mesma cor daquele que era o governo até há um ano atrás? Significa que houve um desinvestimento do governo em alguns concelhos, em algumas ilhas? Ou se calhar é mesmo necessidade de protagonismo, como é querer embrilhar. Vir para aqui dizer que organizar administrativamente a Câmara para que os prazos sejam cumpridos, para que o cidadão nem sequer precise pedir audiências ao Sr. Presidente da Câmara para ver o seu problema resolvido, isto dá também este poder. E que as coisas fluem, eles consultem até a aplicação MyAngra e vejam lá o seu processo a andar. Isto não dá estatuto, não dá aquela áurea de poder. E as pessoas com essa necessidade, é uma das explicações que eu encontro, necessidade de protagonismo, então desmultiplicam-se em apoios. Às vezes esses apoios não trazem nada, nenhuma mais-valia, é dinheiro. Continuo a dizer, definir bem o papel de cada um. A Secretaria da Agricultura tem um orçamento.
A sua competência é por fazer todas essas promoções das feiras, de ajudar, de associações de agricultores. Nós temos a Fruter, que é um bom exemplo. A agricultura é que tem que fazer esse papel. Entendo sob esse ponto de vista que, por exemplo, a questão da também célebre discussão da promoção de Angra, cidade de património mundial, não deve então competir à Câmara, mas sim à Secretaria do Turismo, eventualmente. Ou aí já há um ponto de vista ligeiramente diferente? Aqui a Câmara pode exigir. A Angra tem edifícios lindos públicos, mas se nós formos ver, não são visitáveis, tirando os capitães generais, que é possível, todos os outros têm serviços públicos. E eu até percebo porque é que têm serviços públicos, se não eram edifícios que corriam risco de ficarem para ali abandonados, a deteriorarem-se. Tendo um serviço público obriga a manutenção, dá-lhe vida. Mas, por outro lado, retira-os... O que não invalida que não possam ser visitados, apesar Era de tudo. isso. Eu acho que deveria haver o cuidado de deixar uma parte visitável, que quem chega cá, mesmo eu, como já vivo aqui há muitos anos, eu não conheço o edifício da Secretaria da Educação dos Capitães da Carreira dos Cavalos. Eu acho que se chegar lá ao porteiro, olha, eu gostava do edifício, eu só lamento, mas não posso levar os gabinetes, seria a resposta. E o edifício deve ser lindo. E como outros, a atual biblioteca, a antiga biblioteca pública, eu como cidadã nem sequer sei bem qual é o destino que aquilo está a ter, é um edifício que também... Foi recentemente lançado um concurso para obras de reabilitação, se bem falo, não quero também cometer nenhuma imprecisão, mas pelo que vi no Jornal Oficial, para passar para aquele edifício os serviços da Direção Regional da Educação. Portanto, libertar ligeiramente a Secretaria, o edifício da Secretaria, aproveitando aquele palácio. E aí a Câmara, na minha opinião, então teria esse papel, era tentar que o nosso património... Aliás, os privados fizeram, peço desculpa interrompê-la, não, mas os privados fizeram nos últimos anos um trabalho muito interessante de recuperação de património devoluto no centro de Angra, nomeadamente, e hoje em dia, se olharmos bem, se fizermos um percurso a pé, vamos encontrar um conjunto vasto de edifícios com carências graves e fechados e devolutos em Angra, que são maioritariamente edifícios públicos, o que não deixa de ser também curioso fazer esta constatação e esta análise, não é? Isso, por acaso, foi negado pelo Executivo atual, não tinha edifícios devolutos. A Câmara talvez não, mas se calhar a região tem. E aí a Câmara, como digo, pode, porque estão no seu conselho, estão na sua cidade, convencer, e aí essa articulação, a cooperação com a administração pública, para que se tire partido do nosso património. Eu noto que as pessoas, quando vêm cá, tiram fotografias às lindas varandas da Rua Direita. Complementar isso, mesmo em termos militares, eu sei que há muitas regras, mas ali o nosso Castelo São João Batista é uma pena que não seja visitável, pelo menos uma parte. Eu sei que é uma zona militar, mas arranjar aqui um compromisso de uma parte que possa ser visitado do nosso património militar e isso não se poder fazer. É uma mais-valia para quem nos visita, é mais um ponto. Portanto, aí há claramente há aí alguns aspectos onde a Câmara pode e deve intervir e não esperar que seja só a região a fazer esse trabalho de promoção turística. Exato. Hélia, muito obrigado por este bocadinho. Vamos nos encontrar no debate com todos os outros candidatos também à Câmara Municipal de Angra. Deixo-lhe, obviamente, nesta ponta final, os microfones à disposição para lançar, eventualmente, até um apelo ao voto no Chega, explicar melhor os seus objetivos, antecipar aquilo que nos próximos dias vai estar nas ruas a dizer ao eleitorado. Eu agradeço uma vez mais e aproveitando que me dá essa oportunidade, eu volto a dizer, o Chega não vem aqui com soluções milagrosas, não vamos encontrar o ovo de Colombo. O que nós vimos oferecer é uma garantia de transparência, de honestidade. As pessoas hoje em dia estão muito desconfiadas dos seus políticos, dos seus dirigentes. Acham sempre que há ali segundas intenções. E isto é uma pena. Nós estamos no século XXI, devíamos ser uma comunidade desenvolvida, somos cidadãos. E há esta desconfiança muito grande. E a abstenção é uma prova disso mesmo. Os nossos jovens estão completamente aliados da política porque não acreditam nela como um meio de conversa, de partilha de responsabilidades. E o que nós queremos introduzir é isso mesmo. Claro que nós sabemos, somos muito recentes, não temos conhecimento dos dossiês. Quem está na Câmara há 8 anos conhece
conhece os problemas, conhece os dossiês, tem uma mais-valia em relação a nós. Isso é um facto e eu reconheço. Mas se nós tivermos uma variação, se entrarmos na Câmara, podemos acompanhar esses dossiês, podemos ver se eles estão a ser conduzidos com honestidade. E se não estiverem, nós vamos denunciar. E se também estiverem a ser conduzidos, nós vamos dizê-lo. Não é porque o projeto é do PS ou do PSD que nós, num dos lados, vamos criticar e no outro aplaudir. Eu volto a dizer, este Executivo fez trabalho, tem uma grande capacidade de trabalho, fez coisas boas. Aqui a questão é que há desconfiança das motivações e das coisas que não funcionam bem, há desconfiança de porque é que essas razões existem. Há juntas de freguesia que são PS e funcionam bem, os seus líderes trabalharam em prol da sua comunidade e esses exemplos devem ser reconhecidos e até agradecer o esforço, porque as pessoas dedicam a sua vida. E o que nós queremos trazer de diferente é isso. Muito bem. Elia Cardoso, muito obrigado mais uma vez. Foi a candidata do Chega à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo nesta emissão especial do Rádio Clube de Angra que hoje iniciamos. Amanhã receberemos aqui neste espaço, a partir das 6 da tarde também, o candidato do Chega à Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tiago Azevedo. A todos, continuação de um ótimo domingo. Boa tarde. Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista.